Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Quero cumprimentar cada um de vocês que estão na nossa sintonia. Muito bom estarmos juntos a partir de agora no programa Cidade Aberta, edição de hoje, que começa aqui na nossa TV Cidade Farroupilha. Cumprimento a você que está no canal 14 da NET, quem nos acompanha por meio de aplicativo de celular, no nosso site, no Facebook, no YouTube, enfim, que bom que você está conosco. O Cidade Aberta, apresentado diretamente dos estúdios da TV Cidade Farroupilha, na rua Rui Barbosa, número 12, 8º andar, no coração da nossa cidade. O programa Cidade Aberta é o segmento de jornalismo e entrevista, e o programa de hoje tem a alegria de ter o retorno do nosso convidado semanal. Ele não estava conosco até então porque estava literalmente gozando do seu período de férias. O empresário Sinair Gomes da Silva, nosso convidado semanal, que depois de um longo, mas diga-se de passagem, merecido período de descanso, está de volta ativa aqui na TV Cidade Farroupilha. Já ajustamos as cláusulas contratuais também, tudo resolvido, tudo encaminhado para o ano de 2018. Sinair, prazer te receber, bom 2018, mais uma vez, obrigado do fundo do coração por estar conosco. Muito obrigado pelo convite, obrigado. É sempre bom voltar aqui, principalmente nesse momento que a gente recebe um aumento do cachê bem mais alto do que o aumento que eu recebi enquanto aposentado. A empresa não me deu aumento. Qual é a empresa que pode dar aumento? A empresa não te deu aumento? Ainda não pode. O Prolabore manteve, sim. Estou na fila de espera. Na fila de espera. Os funcionários já ganharam aumento. O governo federal te deu um aumento. O governo não, isso. Muito grande, não, assim. Mas foi 70, eu vou receber R$60 de aumento. Eu só estou pensando onde eu vou gastar todo esse dinheiro, todos os meses, porque é todos os meses, né? 13º vem na metade do ano, um pouquinho depois. Também com esse aumento são R$30 e 30 lá no final do ano, acrescido ao salário. Meio, 50% do R$60 dá 600, mais 120, 720, mais uns 60 do 13º, quase R$800. Então, eu não somei essa para conta, os amigos. Mas como a inflação está sob controle, né? Tu acha? Imagina, eu tenho que acreditar na nossa gente, nos nossos administradores públicos, temos que acreditar. Aliás, o Brasil está vivendo uma crise de descrédito. Eu não sei o que está acontecendo com a nossa classe política, tu sabe dizer, eu estava de férias, li 4 livros durante as férias, mas não tive tempo de pensar sobre o porquê que o brasileiro não acredita mais na justiça, não acredita mais nos seus políticos, não acredita mais nem no exército. O brasileiro não está acreditando em mais. Descrédito até com algumas instituições que até então desfrutavam de um crédito inabalável, né? Isso me assusta. E eu comecei a pensar, isso me sobrou um tempinho para pensar, que enquanto as escolas diminuem, eu não vi construir novas escolas em lugar nenhum. Os prédios do judiciário estão cada vez aumentando mais. Aqui em Farroupilha estão se mudando para um prédio maior. Sim, significa o quê? Que a demanda está sendo maior. Será que tem alguma coisa a ver educação com o judiciário? Será que os crimes não acontecem muito mais por falta de uma educação de base do que outra coisa? Será que nós precisamos de tanta justiça do trabalho, que 80% das causas trabalhistas acontecem no Brasil? Será que não tem alguma coisa errada nessa relação? Do mundo. Acontece no Brasil. Será que não tem alguma coisa errada nessa nossa relação? Eu vou te dar um número bem atual, foi assunto foi destaque no Jornal da Cidade da terça-feira, aqui na TV Cidade Farroupilha. A diretora do Fórum do nosso município, a doutora Maria Cristina Reck, passa uma informação bastante importante sobre a questão da mudança do Fórum e tudo, do endereço. Tu sabes quantos processos estão tramitando no Fórum aqui em Farroupilha? Não tenho nem ideia. Mais de 17 mil processos. Ou seja, para Farroupilha, que tem uma população de 70 mil habitantes, ou 60 e não sei quantos, é quase 1/3 da população tem alguma questão com a justiça. Me chama muito a atenção isso. É muita coisa. Um outro dado que eu gostaria, eu não fui investigar, porque também não vem ao caso para mim, mas eu gostaria de saber, nos últimos 10, 15, 20 anos, quantos advogados militavam em Farroupilha e quantos estão hoje? Fora os que vêm de fora. Eu vi gente de Flores da Cunha, de Caxias e outros locais vindo a fazer audiências em Farroupilha, como acontece em Farroupilha, indo para fora de Farroupilha. Mas pontualmente, quem está trabalhando em Farroupilha, a OAB deve saber isso, seria meio interessante a gente saber
quantos professores estão a mais do que há 10, 15, 20 anos, quantas pessoas ligadas ao judiciário, advogados e operadores do direito, e quantas pessoas estão trabalhando na segurança pública e que trabalhavam. Esses aumentos reais, como é a frota de veículos, o aumento da população de Farroupilha, tudo proporcional. Eu gostaria de ter esses dados na mão. Até para se compor uma certa estatística da evolução do próprio comportamento, né? Comportamento. Então isso me assusta. Já que nós estamos falando, bom, tem tantos assuntos, eu vou pegar um assunto de bastidor aqui que a gente conversava fora do ar também, e a dificuldade hoje, e no ano passado aqui nesse estúdio, o Gilmar Signori, o Gili, disse que Farroupilha estava para alugar. Você comentava, Senair, que tem muitas salas comerciais, uma dificuldade muito grande para alugar, não se encontra mais meios de alugar. O que está acontecendo? Acontece que como a economia diminui, aí os prestadores de serviços, cabeleireiro, isso, aquele outro, também diminuiu. Então agora, até a retomada da economia, e tem outro aspecto, até alguns anos atrás, existiam poucos prédios de salas comerciais. Hoje já foram inaugurados uns 2 ou 3 e tem mais uns 4 ou 5 para ser fase final. Fase final. Isso significa o quê? Super oferta. Eu acredito, sinceramente, que a oferta é muito maior do que a demanda, porque nós temos prédios bonitos, bem localizados e que estão com muitas salas desocupadas. Isso é um mau sinal, porque quem fez o investimento espera o retorno. Você coloca a venda, não vende. Hoje, imóveis, agora está acontecendo uma pequena reação, porque é engraçado isso, é curioso. A retomada econômica está começando por onde? Pela venda de automóveis. O setor automobilístico. Automobilístico em dezembro cresceu muito mais proporcionalmente ao que crescia nos outros anos. Foi uma retomada rápida. E os outros setores, a construção civil e metalurgia. Falando de novo em questão da proporcionalidade, eu queria saber quantos funcionários ligados à metalurgia, que é o ponto forte de Farroupilha, cresceu nesses últimos 10, 15, 20 anos. Eu acredito que diminui. Então veja que alguma coisa está errada. A máquina pública, eu queria saber o aumento de funcionários públicos em Farroupilha. Essa aumentou. Com certeza. A saúde, nós temos um prédio com o dobro de tamanho do que era 15, 20 anos atrás, para a justiça, e os hospitais bem menores do que era 15, 20 anos atrás. Então, as escolas menores. Então, há um descompasso nessa evolução das cidades, que não é só Farroupilha. Com certeza. Voltando à questão de aluguéis também, eu já ouvi isso até do próprio empresário Adelino Colombo, que inaugurou no final do ano passado um centro comercial para profissionais liberais, e até então ele não ofereceu para ninguém, e ele mesmo disse, vai ser o preço, vou alugar não por aquilo que vale, mas por aquilo que quem vem para cá pode pagar. Está chegando nesse ponto. Vale 2.000 essa sala, daqui a pouco tu vai alugar por 1.500 ou por R$1.000, porque se tu quer 2.000, tu não vai conseguir alugar. Mais vale tu botar lá por 1.000, 1.500 do que deixar fechado, né? Eu tenho 4 imóveis, números de aluguel. Eu tenho um alugado, 3 desocupados, e aquele um alugado não paga o condomínio dos outros 3. Olha o absurdo. Eu recebo de aluguel num apartamento em Caxias hoje R$500. E eu pago de condomínio dos outros 3, 300 mais 300, 900 e pouco, quase o dobro do que eu recebo. E assim, a valorização desses imóveis, mínima. Tem imóvel que foi comprado aqui em Farroupilha e pago 280, hoje não vende por 250, depois de 4, 5 anos. Sim. Então realmente é um período que o imóvel tem essas possibilidades, tem que ouvir, tem que esperar mais uns 4, 5 ou 10 ou 20 anos. Então por isso que na minha idade não tem que investir em imóveis, tem que deixar o dinheirinho parado. Deixa parado. Bom, Senair, abrindo mais a conversa também, 2018, eu sei que tu tens um artigo da Veja depois para fazer um resumo também, mas qual é a tua expectativa, o que tu esperas de 2018? Virou o ano, é ano de eleições, é ano de Copa do Mundo, a economia, enfim, o que tu esperas? Nós vamos conseguiremos ter um ano melhor do que foi 2017, ou o cenário está bem nebuloso?
mesmo sabendo que o Brasil tem quase 500 empresas públicas, empresas estatais que poderiam ser privatizadas, renderia em torno de 500 bilhões de reais, isso feito por um estudo de uma... Para pagar a corrupção? Eu disse, esse dinheiro não vai para lugar nenhum, vai para a corrupção normal. Mas essas empresas estatais precisam continuar, porque a corrupção vai continuar. Então nós não temos como, a não ser, é muito mais fácil via estatal. Então quem poderia fomentar a privatização não vai fazer isso. Então elas vão continuar aí, servindo cabide de emprego para político desempregado, né? Porque o político não tem outro emprego. Então ele fica na boquinha esperando. Então a economia como um todo será melhor que 2017, apesar dos pesares, apesar dos governos, porque o rebaixamento da nota... A nota Brasil. Já era esperada e ela atrasou muito. Era para ter saído ainda em setembro. Isso prova, mais uma vez, que o seu Meirelles, um homem de mercado, ele tem muita influência. Ele é um cara assim, bem relacionado e ele sabe o que está fazendo quando ele diz que sem a reforma previdenciária não ajusta as contas. É uma grande mentira, mas vindo da boca do seu Meirelles, merece crédito, claro, mas é uma grande mentira. Porque o problema das contas públicas não é a Previdência Social. O problema das contas públicas se chama uma série de ministérios que não servem para nada. É o desgoverno do governo federal, né? Aí tu vê, uma classe política que só pensa no umbigo deles, não tem dinheiro para nada. Agora, para as emendas parlamentares, que é impositiva, sim, mas quem foi que se tornou impositivo? Os parlamentares. Então eles criaram a arapuca para o próprio governo, que o governo, o executivo, é obrigado a liberar as emendas. E as emendas são alguns valores, que não são poucos, se fala até em bilhões, né, que vêm para a mão dos deputados para fazerem campanha durante todo o tempo. Assim, só para resumir o que eu penso a esse respeito, através de emendas parlamentares, e nossos telespectadores sabem disso, só apenas lembrando, construiu ginásios no interior do Rio Grande do Sul, em alguns municípios, não é só um, que cabe toda a população dentro do ginásio. Você acha que isso é compatível? E o que é isso? É uma maneira que o deputado encontrou de fazer a campanha, de ter toda a população admirando-o, porque eventualmente se faz um show dentro desse, e vem a vizinhança, vem os outros municípios. Então, assim, tem obras que não seriam tão importantes como outras escolas. Tivemos escola de lata há pouco tempo. Aqui no Rio Grande do Sul? Com a dona Ieda, com a professora Ieda. Então, tivemos assim, escolas entrando água por tudo, aqui vizinho de nós. Quando destelhou Antônio Prado, demoraram uma eternidade para reconstruir. Então, não há prioridades nestes políticos que estão com as verbas na mão. Esses políticos, a prioridade deles é o voto. Onde rende mais, eles levam a verba. Porque rende voto. A moeda de troca das emendas parlamentares é o voto. É o toma lá da cá. Exatamente. Então, isso não vai acabar. Foram eles que criaram e não tem como acabar, porque eles não vão tirar essa possibilidade de fazer campanha política 4 anos através das emendas. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. O Sinair vai continuar conosco. Em seguida a gente volta no segundo bloco do programa Cidade Aberta, primeira edição, aqui pela nossa TV Cidade Farroupilha. Fiquem ligados, fiquem por aí. A gente volta já já. Olá, amigos da TV Cidade, prazer estar aqui novamente. Me chamo Joana Butelli, sou nutricionista. Estou aqui, então, nesse cabimento dessas dicas nutricionais que vocês vão acompanhando durante a semana. E já falamos de várias do comer bem, vocês vão ouvir falar de pratos coloridos, vocês vão ouvir falar de ambiente saudável. E hoje, então, eu quero dizer para vocês, façam as pazes com a alimentação. Façam as pazes com a comida de verdade que vocês têm. Essa história de que comer a massa faz mal, de que leite faz mal e que glúten faz mal, né? Tudo tem um caso especial, um indivíduo especial por trás disso. Saiam do modismo, saiam, hoje a gente chama o terrorismo nutricional que estão fazendo, né? Tudo não pode, tudo é proibido, a gente sente culpa, a gente sente medo da comida, a gente sente um medo com a alimentação, né? Isso é do Himalaia, isso é da Amazônia, isso é de não sei quem.
Então, saiam disso, procurem um profissional para orientá-los bem. Se tiverem alguma doença, alguma patologia, para seguir uma dieta específica, mas se não, comam bem, sintam prazer no que estão comendo. Um chocolate com boa qualidade faz bem para todo mundo, né? Tomar uma água com gás não engorda e não dá celulite. Então, minha dica é assim, ó, faça as pazes com aquilo que te dá prazer até na alimentação. A alimentação, eu volto a dizer assim, que quanto mais equilibrada, mais da natureza vier, menos embalada for, isso nos dá prazer em comer, o nosso organismo agradece essa ingestão desse nutriente, e aí você vai buscar um futuro melhor com menos doenças. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Pharma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Pharma, sinta-se bem, sinta-se em casa. O programa Cidade Aberta, segunda edição, volta aqui pela nossa TV Cidade Farroupilha. Você nos acompanhando pelo canal 14, no aplicativo de celular, pelo site da TV, pelo Facebook, pelo YouTube. Que bom, são várias oportunidades para estar conosco. Nosso convidado hoje é o empresário Senair Gomes da Silva, convidado semanal da nossa TV Cidade. Eu ainda quero permanecer com você, Senair, economicamente falando, porque 2017 foi o ano que diz aquela música, ano para riscar, é nome para riscar da agenda, porque não dá para figurar aí, foi péssimo, ruim e todos os adjetivos por aí. Sobrevivemos. Claro que por pouco que melhore, já 2018 tende a ser melhor do que 2017, mas aí entra a questão de eleições, a Copa do Mundo talvez não mexa tanto, enfim, há um cenário, me parece, muito duvidoso com a eleição. O que vai acontecer no Brasil? Bom, sendo eleito fulano de tal, nós vamos ter uma conduta na linha econômica. Se for eleito Beltrano, outra conduta na linha econômica. Compartilhas de que a economia nesse ano vai
se regular, vai tirar muito o termômetro da política? Você pode assim, acompanhar isso através da evolução das bolsas de valores. Mesmo a nota Brasil tenha sido rebaixada, as bolsas se comportaram muito bem. O dólar se comportou muito bem. Não flutuou? Não flutuou. Então isso significa o quê? Há uma crença, há um crédito na equipe econômica do Michel Temer. É a única coisa, ao que me parece, que funciona a nível de confiança da população, é a equipe econômica. Os outros ministérios não têm nem por que existirem, porque não estão, a não ser o Ministério do Trabalho. Esse está dando trabalho, né? Esse produziu notícia, produziu de tudo que um país sério não pode produzir. Primeiro, que foi escolhido através do próprio partido PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, Fernando não sei das quantas, lá do Maranhão. Mas o Sarney... O Sarney vetou. Ou seja, o Sarney tem poder de veto. O Sarney tem poder de veto. Como ele... A sarneirização acontecendo. Como ele vetou a renúncia do Michel Temer durante a primeira crise, ele vetou a renúncia, ele agora vetou um ministro do Trabalho. Aí vem quem mais? Aí o presidente do partido, não, mas parei um pouquinho. E aí eu quero fazer um parênteses e dizer que eu perdi a grande oportunidade da minha vida de ser ministro do Michel Temer. Sério? Claro. Quando eu era presidente da SIC, vamos trazer o Roberto Jefferson, ele denunciou o mensalão, estava fervendo a panela ainda. Eu disse, enquanto eu for o presidente, esse sem vergonha, esse ladrão corrupto não senta na minha frente. Eu não dou a mão para um cara desse. Usei essas palavras, esses adjetivos. E aí o pessoal ficou meio assim, não, mas tu vê, não, é briga de ladrões. Mas ele é ladrão igual, porque ele só recebeu 4 milhões, ele tinha que receber 8. O PT sacaneou ele. Não cumpriu com a promessa. Então ele denunciou. Caso contrário, não teria denunciado. Continua sendo ladrão. Ele pegou 4 milhões. E se ele não tivesse pego, porque o PT tivesse negado, mas ele combinou, para mim basta. Aí eu disse, nem pensar. Se eu tivesse, quem sabe, ele tivesse vindo fazer a palestra em Farroupilha, eu tivesse me tornado amigo dele e hoje seria ministro do trabalho. Porque eu estou aqui no calcanhar do país, o Sarney nem sabe quem sou eu, né? Eu podia estar lá no lugar da Cristiane Brasil. Que pode contratar funcionários e não pagar. Faça o que eu digo, não o que eu faço. Nós não podemos fazer isso. Você imagina um país, um governante, que escolhe uma ministra do Trabalho para implementar essas reformas trabalhistas que estão aí, para ter a seriedade, a confiança dos funcionários e empregadores, para implementar essas, consolidar essas mudanças que aconteceram, ou ajustá-las. Ela simplesmente vem com uma ficha onde ela não pagou os seus ex-funcionários e nem pagou na justiça quando foi condenada. Quer dizer, ela é uma Lula também, como qualquer outro, tem outros Lulas por aí, que dizem assim, manda lá para o Palácio, ou então eu não vou fazer. A justiça mandou, não, mas eu não vou. O Calheiros, para fazer justiça com o Calheiros, o cara foi lá, o oficial de justiça, ele não recebeu, ele não assinou uma intimação, lembra disso? E ele não assinou, eu não vou assinar. Quer dizer, é uma desobediência que se sou eu ou o senhor, nós vamos presos. Sim. Agora, porque é o Calheiros, porque é a ministra Cristiane, nada acontece. Então nós estamos vivendo num país que nos envergonha. Eu não conheço nenhum país do mundo, também não conheço muitos, mas nem a história de nenhum país do mundo onde a disciplina, a obediência às leis, o respeito à hierarquia, né, não funcione, que uma sociedade consiga evoluir. Nós estamos na involução, nós brasileiros já estivemos muito melhores nesses quesitos. Hoje a indisciplina começa na família e se potencializa na escola. Eu tenho 5 professoras da minha família. E todas, além de ganhar mal, que todo mundo pensa que o professor não precisa ganhar. Nós estamos dando aumento para político, eu nem vou falar do judiciário, só vou falar do executivo e legislativo. Os altos escalões que está na baixa também não ganham muitos aumentos. E os professores continuam. Esse ano vai ter greve de novo. Pode esperar. 2018 vai ter greve de novo. É todo ano greve. E aí depois vem a segurança também, que vai entrar em greve. Então que país é esse que não valoriza a educação? Não sai do discurso. Durante o primeiro governo Lula, e a Dilma usou isso na campanha dela, que abriu não sei quantos institutos de educação, instituto técnico, Instituto Federal de Educação. Onde estão as verbas para esses institutos? Foi abertos, mas e aí?
Não funciona. Aqui em Bento Gonçalves, aqui em Farroupilha, tem problema de orçamento. Então, é muito bom fazer um discurso para a gente se reeleger e dizer que o PERSAL ia salvar a educação do país, além da saúde e outros, mas ia uma verba enorme para a educação. O país estava com o seu problema resolvido. O Lula se reelegeu em cima dessa promessa. Houve governadores brigando, municípios dizendo: nós vamos receber milhões aqui, os royalties do pré-sal. Cadê? Alguém recebeu? Que eu saiba, não. Porque esses royalties não existiram. Foi uma promessa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ganhou a eleição como ganhou, todo mundo sabe. E cadê? O próprio Ibsen Pinheiro aqui era o relator lá da comissão para a distribuição. Perderam muito tempo discutindo o que não existe. Me diz uma coisa, a questão da nomeação da ministra Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. O governo está insistindo, recorrendo das liminares contra a nomeação. Será que precisa pagar tanto desgaste? Será que precisa o governo ter tanto desgaste com uma coisa dessas? Mas o Michel não tem desgaste. Ele está tranquilo. É um homem que não está... É assim, ó, eu me imagino no lugar do Michel Temer. Não pela Marcela, vou deixar bem claro, porque senão você já vem de história. Mas pela situação política do Brasil, eu me imagino no lugar dele. Ele simplesmente está administrando um país que ele não sabe nem para que rumo vai. Ele está preocupado com a economia e com a pele dele. O restante, esses ministérios, eu queria ouvir o que se fala numa reunião de ministros. Uma reunião ministerial. Eu queria saber o que se fala. Então, esse desgaste, por quê? Porque ele não pode perder os votos do PTB, e o PTB não tem um quadro capaz de oferecer um nome qualificado. Que posso dizer, é o ministro notável que o Temer não tem. Eu tive a segunda chance. Eu te contei, eu fui procurado por um deputado para que eu reorganizasse o PTB em Farroupilha. Então, tu imagina qual é a condição que eu tenho de reorganizar um partido. Se eu não sei organizar, nem reorganizar. Qual é a condição? Nenhuma. Então, eu olhei para ele e disse: doutor, desculpa, mas você está falando com a pessoa errada. Mas se eu estivesse aqui tentando reorganizar o PTB em Farroupilha, de repente, eu também podia ser convidado para ser ministro. Pois eu reorganizo, arrumo uma boquinha lá para mim, eu quero ser ministro do Trabalho. Olha aí, a segunda chance eu perdi agora, recente. Questão de 2 meses atrás. Então... 2 chances. Está fora do baralho. É a mesma coisa que quando o senhor nasce, quando alguém nasce, diz que a gente vem com 3 chances da vida. A gente nasce rico, ganha na esportiva ou casa com alguém rico. Então, assim, eu nasci pobre, mas muito pobre. Aí casei com uma pobre. Aí melhoramos um pouco de vida e me separei. Segunda chance. Casei com outra pobre. Agora, pergunta se eu jogo na loteria. Nunca. Queimei 2 cartuchos, me deram a segunda chance e eu não aproveitei. Eu só fico imaginando você no lugar do presidente Michel Temer. No palácio ou em casa? No Jaburu. Não, no Jaburu é outra conversa. Jaburu é outra conversa. Aí que eu me dizia meu pai, com 91 anos, um dia eu perguntei: pai, mas e ainda funciona a parte aquela mais... sabe, né? Mais reservada. Não precisou dizer para ele o que era, né? Ele já me olhou assim, viu que eu estava dizendo assim: depende da parceria. Quer mais, hein? Quer mais? Certo. Bom, deixa eu tratar um outro assunto. A gente tem ouvido pelos institutos que fazem a medição de que a inflação foi muito baixa, 2 pontos alguma coisa, não chega a 3%. Dá para acreditar numa inflação baixa assim, Sinei? Olha, eu te digo assim, eu sou muito cuidadoso ao fazer uma afirmação, se dá para acreditar ou não. Eu não sei com quem foi medida essa inflação, porque realmente alguns produtos, principalmente da cesta básica, caíram, outros aumentaram. E a gente não teria condições. O fato é, como que uma inflação vai ser 2,7% se o gás aumentou 60%, se eu não me engano, em 2017, mais de 50% aumentou o gás de cozinha, que todo mundo usa, pobre, médio, rico. Sim. E aumentou também o combustível em 30%. E a energia elétrica? A energia elétrica aumentou bastante, tudo aumentou, passagem de ônibus e tal, muito mais que 2%. Vamos por etapa. Os preços administrados, que é energia, combustível, as tarifas públicas, aumentaram muito mais que isso. Sim. As tarifas públicas, o mínimo que aumentou foi 10%. E aí vem alguém me dizer que a inflação é tudo isso. A inflação não é só o quilo de feijão que baixou.
Então é muito difícil de um cidadão comum que vai no mercado quase que diariamente e percebe, é só guardar. Você pega os tickets do mercado e guarda para o próximo ano, tu vai ver qual é a inflação que tu tem, que é o que tu comprou, mais a gasolina, mais isso, mais aquilo. Os aluguéis diminuíram. Sim, mas nem todo mundo paga aluguel. Não é uma média geral. Os aluguéis com certeza diminuíram ao longo desse 2017. Então, é muito difícil tu avaliar 2,7% no último ano. Com certeza, uma grande maioria teve uma inflação muito maior que isso. E a inflação passou de 6%, 7% para uma grande maioria. Eu diria que a classe média, não tenho medo de errar, a classe média teve uma inflação bem maior que essa. Bem mais elevada. Bem mais elevada. Talvez lá o que use quase só a cesta básica, ou aqueles amigos do Temer que estão no outra vibe, né, estão no outro nível, talvez a inflação deles tenha realmente, eu não sei, o vatapá, o caruru, a champanhe importada, eu não sei os preços. Bom, para fechar o bloco do programa, tem a revista Veja, Sinaíra publica por meio do Roberto Pompeu de Toledo. Ele faz uma projeção, na verdade um relato do que deve ser, o que pode ser o ano de 2018, né? Eu gostaria que tu colocasses para nós, até pode ler o que tu és assíduo leitor da Veja, e o que ele coloca para nós e vejam como está o Brasil, né? Como começa o ano. Como começa o ano. Ele escreve, eu leio, gosto de ler os artigos que ele escreve, porque é um cara muito centrado, né? Experiente, e também o do Flávio Tavares, que eu leio todo domingo, que é um fundador do PT, que agora ele caiu na real e ele fala a realidade. Então ele diz: o ano de 2018 se inicia com dramas de variada índole. Os Estados Unidos se defrontam com a inédita questão da sanidade mental de seu presidente. Donald Trump. Olha bem, a sanidade mental do seu presidente. A Coreia do Norte faz acenos de paz à do Sul, sem tirar o dedo do gatilho nuclear. Multidões nas ruas abalam o regime dos ayatolás no Irã. O Papa enfrenta conspirações dos cardeais conservadores. Essa eu não sabia. Um Papa reformista contra uma igreja católica conservadora. A Venezuela prossegue na política de extermínio da população como meio de salvá-la do capitalismo. É uma grande verdade. Né? E aí, por último, ele coloca: o Brasil velho de guerra, de corrupção e atraso, com a gente errada no comando, aprofunda-se na corrupção e no atraso. Então, isso prova aquilo que a gente, é uma visão que a gente tem, coincide com a visão que a gente tem, de que realmente nós estamos vivendo um momento, não só brasileiro, mas mundial, que eu acho que nós temos que começar a ser mais humanos, ser mais realistas. E nesse aspecto, eu não sei se eu já falei aqui, já passou ano, a gente esquece, eu aconselho a todos que estão nos assistindo a comprarem e lerem com muita calma, com muita atenção, o livro escrito por um hoje farroupilense, Jaime Lorandi, O Paraíso Solidário. Sim. Eu li agora nas minhas férias. Ele faz um comparativo entre o socialismo e o capitalismo responsável, não o capitalismo selvagem, e ele coloca que é possível, e é possível. Um outro livro que eu li, se o senhor me permite, se chama Basta. Basta. É um menino de Caxias, da Universidade de Caxias, que ele fala da rede cívica, que através da rede cívica nós vamos interferir diretamente, enquanto emancipados políticos, independente do partido, nós vamos ter a interferência junto à classe política e à classe executiva para colocar as nossas demandas e as nossas opiniões online. Muito interessante, aconselho lerem também, se chama Basta. O Macalossi, que me deu de presente, eu li, o Guilherme, e a gente vai participar de um programa do Macalossi junto com o autor do livro. Eu acho assim, eu gostei muito e vou ler de novo. A gente tem que ler de novo, fazer algumas anotações, porque eu acho muito interessante a forma com que ele colocou essa rede cívica. E li um outro de autoajuda, que eu lembro bem, que se diz A Vida que Vale a Pena. Muito interessante, porque ele coloca a gente para pensar. Será que as nossas atitudes estão corretas? O que nós temos que fazer para que esta vida que a gente ganhou de presente faça valer a pena? Sim. Deixar um legado.
Bom, nós finalizamos aqui a primeira edição do programa Cidade Aberta de hoje. O Cineri vai continuar conosco, estará na segunda edição do Cidade Aberta. Fique na programação da TV Cidade, que terá sequência, e nós voltaremos no decorrer desta mesma programação com a segunda edição do nosso Cidade Aberta, aqui na nossa TV Cidade Farroupilha.